No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Minuto da Unicidade, aqui nesta quarta-feira, 13 de outubro de 2021. Bom, nós lemos nas Escrituras, muitas vezes Deus falando no plural, o famoso plural majestático. Nós temos aqui um dos últimos vídeos aqui, 2 semanas atrás, você pode procurar nas nossas listas de vídeos aqui, que você vai ver lá o plural majestático se referindo, evidentemente, principalmente Gênesis capítulo 1, verso 26, quando ele diz: façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Isso dá o que falar, porque para se sustentar doutrinas absurdas, como a doutrina da Santíssima Trindade, doutrina que não existe na palavra de Deus, na palavra pura, não existe. Deus é um só, único, não há outro além dele e se chama Jesus Cristo. Partindo daí, você deve examinar porque essas expressões estão assim nas Escrituras, e aqui nós temos centenas de vídeos, já estamos passando de 400 vídeos só falando sobre esse assunto, e inúmeras vezes nós passamos por essa mensagem, porque cada dia que se passa, novos irmãos se achegam para falar conosco. Então, o plural, os plurais, às vezes que Deus falou em plural não é somente essa aí. Deus fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus fala, quem irá por nós, a quem enviaremos? Isaías capítulo 6, ali do 1 até o verso 6, ele fala, quem irá por nós, plural, quem enviaremos? Em Gênesis capítulo 3, quando o homem cai, ele fala, agora o homem é como um de nós, conhecedores do bem e do mal. Deus fala ali em Gênesis 11, desçamos e confundamos. E você vai vendo como Deus usa essa palavra. Ora, ele está acompanhado de alguém, ora, trata-se única e tão somente do plural majestático. Então precisamos examinar as Escrituras e aí entremos na questão do hebraísmo, da forma literal como os autores bíblicos, porque nós estamos falando de um livro de milhares de anos. Se o português, nesses 500 anos de Brasil, sofreu várias mudanças na sua escrita, na sua pronúncia, recentemente a língua portuguesa passou por uma reforma ortográfica da língua portuguesa para poder ser padrão em todos os idiomas de fala, em todos os países que falam português, países da África, da Europa e tudo mais. Então, se o nosso português o tempo todo é uma língua viva, mudando a todo momento, imagina você pegar as escrituras de idiomas antigos, de idiomas com outro, cada uma palavra, e enfim, não é simples assim. Não é simples assim. Mas o que eu quero dizer no Minuto da Unicidade de hoje, para que você possa entender uma coisa muito interessante, quando você conhece um pouco essa questão desse plural majestático, você estuda essas questões, você que é unicista, tá? Você vai encontrar, veja como o nosso Deus é maravilhoso. Ele não muda. Ele diz, eu não mudo, diz o Senhor. Ele não muda, ele não muda. Quem muda somos nós. Ele veio aqui e não deixou de usar a mesma linguagem. Não deixou de maneira nenhuma falar no plural em alguns momentos. Veja, disse aqui João, o Evangelho de João, capítulo 14, você vai ler lá no capítulo 14 do Evangelho de João algo muito interessante. Ele diz assim, verso 23, e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Olha só, que bonitinho. Como que a gente vai ouvir isso? Eu gravei um áudio falando sobre faremos nele morada. Se você quiser entender o que está essa expressão, eu trago a um estudo, tem um áudio aqui, um vídeo de
19 minutos falando sobre esse tema aqui no canal, gravado em agosto de 2020, há um ano atrás. Eu falei sobre esse assunto, procura na nossa lista de vídeos aqui. Mas você veja, o Minuto da Unicidade de hoje é somente para dizer que ele não mudou a sua forma de falar. É uma forma também de se identificar com aquele lá do Antigo Testamento. Se alguém me ama, vai guardar minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, agora é como um de nós, e faremos nele morada. Ele manteve, em dados momentos, alguma chama para identificar. É claro que ele está se referindo a outro assunto nesse termo, nessa expressão, nessas palavras, porque eu posso te garantir de uma vez por todas, de trindade ele não está falando. Porque se você estudar apenas o versículo por si só, você vai ver aqui no máximo 2. Cadê o outro? Porque ele está falando, se você amar, guardar a palavra dele, se você amar a ele e guardar a palavra, porque tem gente que ama, mas não guarda a palavra. Então se você ama e guarda a palavra, a sua palavra, o Pai o amará. Cadê onde é que entra o Espírito Santo? Tem que amar Jesus, o Pai vai amar ele. Se ele amar Jesus, o Pai vai amar ele. Se ele não amar Jesus, o Pai não amará ele, entendeu? Tá entendendo? E cadê o Espírito Santo? Onde entra aqui, já que são 3? Segundo a doutrina da Trindade, são 3. Cadê? Onde é que entra aqui que eu não estou vendo ele? Veja que não é simples assim. E por que excluiu o Espírito Santo aqui? Se os 3 não são um, não são iguais, tal, ali está todo mundo junto no mesmo barco o tempo inteiro, cadê ele? Cadê ele que não é mencionado aqui pelo Senhor? Ficou de fora por quê? Se é tão inseparável quanto? E outra, se você examinar lá João 10:31, ele resolve a temática dizendo: eu e o Pai somos um. Não é 2 não. Quem lê aqui e vê 2, está errado. Você tem que ler isso aqui e ver 1. Porque assim nos ensina o Senhor. Nós falávamos essa semana, no início da semana, que ele recebeu uma sentença de morte, ia morrer apedrejado, porque ele falou isso: eu e o Pai somos um. Ou seja, a mesma pessoa, o mesmo ser. Aliás, a Bíblia fala, o autor aos Hebreus, da carta aos Hebreus, diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Jesus Cristo é o Deus do passado, presente e futuro. Acabou. É muito interessante analisar essas questões preciosas. O linguajar é o mesmo, o amor é o mesmo, a fala, a expressão, a forma de se expressar é a mesma. Não dá para você entender que são 2 distintos. Você vai entender que Jesus é Deus pelo poder que ele usou para ressuscitar mortos, pelos milagres extraordinários que ele fez, pela forma como ele falava, pelo jeito que ele amava, pelo jeito que ele se portava, tudo. Não havia, nada que o diferenciasse do Deus dos Hebreus. Louvado e engrandecido seja o poderoso nome do Senhor Jesus. Nós voltaremos amanhã com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e poderosa. Graça e paz. Minuto da Unicidade.